Transformar lixo em combustível limpo. Neutralizar resíduos nucleares. Capturar gases que aquecem o globo e devolvê-los à Terra. Conheça a indústria em crescimento do século XXI. De edifícios ecológicos a um rio renascido. Hoje, em Maravilhas Modernas, tecnologia ambiental. Maravilhas Modernas. O século XXI marca uma era de mudanças para o planeta conhecido como Terra e para seus habitantes mais ousados, inteligentes e insaciáveis, a raça humana. Muitas de nossas realizações são facas de dois gumes. Os seres humanos cobram um preço impressionante do planeta que o sustenta. Devastamos 50% das florestas do mundo, eliminamos inúmeras espécies, represamos rios poderosos e queimamos milhões de anos de energia fóssil em um século e meio. Nosso maior impacto sobre o planeta e maior desafio para nossa civilização será provavelmente o constante aumento de temperatura durante o próximo século. Um grupo de organizações científicas nacionais e internacionais ligou a atual tendência de aquecimento do planeta aos gases de efeito estufa criados pelo homem. Esses gases mantêm o calor do Sol em nossa atmosfera. O mais significativo gás de efeito estufa é o dióxido de carbono. Sua maior fonte é nossa queima de petróleo, carvão e gás natural. Daqui a 50 anos, se não tomarmos grandes providências para reverter essa tendência, nós teremos a maior magnitude de CO2 na atmosfera que já tivemos na história registrada cientificamente nos últimos 700 mil anos. As consequências disso, bem, no geral, nós já sabemos quais serão: enchentes, ondas de calor, falta d'água, escassez de alimentos, mas não sabemos em que escala será. Uma das soluções mais importantes para o problema do gás carbônico se desenvolve em um lugar improvável, um campo de petróleo sob a planície de Saskatchewan. Esta reserva de petróleo, conhecida como Lençol Midale, também é campo de provas para a tecnologia do século XXI, conhecida como sequestro geológico de carbono. Captar emissões de carbono e enterrá-las. O lençol de Midale, operado pela Apache Canadá Limitada, começou a ser perfurado em 1953. Tem capacidade total de 515 milhões de barris de petróleo. Mas como em várias reservas do mundo, o petróleo facilmente recuperável já foi extraído. O petróleo de Midale está contido em rochas parecidas com esta. É pedra, é bem sólida, parece uma esponja, cheia do que se chama de vugs. Os vugs são cheios de petróleo e, em alguns casos, também de água. É preciso retirar petróleo dessas rochas para um poço na superfície. Para isso, precisa-se de pressão. Desde os anos 60, a injeção de água é usada no lençol de Midale para aumentar a pressão subterrânea e empurrar o petróleo para os poços de produção. Mas grande quantidade de óleo gruda nas pedras e não pode ser retirado com água. Neste caso, é preciso usar um solvente, injetado no poço para se combinar muito bem com o petróleo e ser extraído da rocha. A Apache descobriu este solvente no gás carbônico. O CO2, neste cano, foi comprimido a 2.000 libras por polegada quadrada. Nesse ponto, ele se torna líquido. É então injetado no reservatório a 1.400 metros abaixo do solo. Quando injetamos o CO2 no reservatório, ele forma uma solução com o petróleo, mudando suas propriedades químicas e físicas, e permite quebrar a ligação com a pedra. E assim podemos produzir petróleo, o que não seria possível de outro modo. Usar o CO2 para extrair petróleo de rochas não é tecnologia nova. A novidade é de onde vem o CO2. A 320 quilômetros ao sul, em Beulah, em Dakota do Norte, fica a Companhia de Gaseificação Dakota, que queima carvão para fazer combustível sintético. O processo emite muito gás carbônico no ar. Ou emitia,
até recentemente. Agora, as emissões de CO2 são captadas nas chaminés, comprimidas e enviadas por um cano de 320 quilômetros até o Canadá. Tanto o lençol de Midale quanto seu vizinho, Weyburn, operado pela Encana, usam o CO2 na chamada recuperação avançada de petróleo, ou EOR. Após o CO2 liberar o petróleo da rocha, o injetor emite um jato de água que varre o reservatório. Assim, podemos dirigir os fluidos do reservatório, de onde são injetados até onde são produzidos. O poço atrás de nós está produzindo cerca de 650 barris por dia de fluido, funcionando com 85% de água e 15% de petróleo. A mistura de petróleo, água, gás natural e CO2 é separada. Parte do CO2 permanece sob o solo, firmemente ligado à rocha. O resto é repressurizado a até 2.000 psi, combinado com o CO2 da tubulação de Dakota e injetado no solo de novo. Nos próximos 40 anos, o CO2 de Dakota continuará a extrair todo o petróleo que puder. Enquanto isso, encherá o vazio deixado na rocha pelo petróleo. Com o plano do jato de água, previmos que a vida do lençol seria de 15 anos. Com o CO2, prevemos que o lençol ainda seja funcional em 2045. O gás de efeito estufa será então enterrado no reservatório e os 280 poços fechados com cimento. A mesma rocha densa que guardou petróleo e gás natural por milhões de anos guardará o CO2 pelo mesmo tempo. Além das reservas de petróleo, os cientistas visaram outras áreas para o sequestro de carbono. Mais notavelmente, aquíferos salinos profundos e lençóis de carvão abandonados. A estimativa global de emissões de gás carbônico atualmente está entre 23 e 24 gigatoneladas por ano. A estimativa do potencial global de armazenamento geológico é de 900 gigatoneladas. Há potencial mais que suficiente de armazenamento geológico para cuidar das emissões globais no momento. Mas o sequestro de carbono é caro. O preço dos projetos de injeção de CO2 em Midale e Weyburn é de 200 milhões de dólares, não incluindo o próprio carbono. Mas este alto investimento permitirá que a Apache e a Encana produzam 215 milhões de barris de petróleo, algo inatingível de outro modo no valor de bilhões de dólares. Um incentivo óbvio. A questão é, quem pagará pelo sequestro de CO2 quando não houver mais petróleo a ser recuperado? O impulso para achar modos de reduzir ou armazenar carbono para que não seja emitido na atmosfera está cada vez mais entrando em cena com estados como a Califórnia, limitando a quantidade de carbono que os serviços públicos podem emitir. Nessas situações, para continuar servindo os clientes e promovendo eletricidade, os serviços terão de achar modos de captar e armazenar o carbono ou terão de abandonar tecnologias que funcionaram muito bem para eles no passado.